Olá, meu nome é Iana Calisto e esse é um podcast terapêutico. Sim, se você tem muito a dizer para si mesmo, você precisa ouvir esse podcast junto comigo, até porque aqui tem um espelho na minha frente, aqui tem outra câmera aqui, e eu preciso dizer algumas verdades para mim além da terapia. Então, se você também tá querendo falar para você mesmo algumas coisas, vem comigo que este é o podcast certo, porque eu tenho muito a dizer. Olá, meu povo, como é que vocês estão? Eu tenho muito a dizer, voltou pro seu lugar de origem. Cá estamos aqui. Voltei a olhar para vocês nesse cantinho daqui. Vocês gostam, né? Que eu sei que vocês gostam. Bom, semana passada a gente falou ali do carnaval e tal, aqueles devaneios que eu tive durante o carnaval. E essa semana vai ser um pouquinho mais sério o nosso papo por aqui, porque é isso, né, gente? Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga, e é assim que a vida se equilibra. Mas eu acho que o tema de hoje é um tema que envolve muitas etapas e muita coisa quando se trata de falar sobre esse tema. É um tema delicado, é um tema que muita gente não gosta de falar sobre. É um tema que geralmente dói, mas é um tema que a gente precisa falar porque, principalmente quando a gente faz um recorte na sociedade, quando a gente faz esse recorte racial e de gênero, né? E a gente vai falar hoje de solidão. Eu andei, né, pensando, e eu pesquiso isso há muito tempo. Solidão da mulher negra é algo que eu pesquiso há muito tempo. Desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre tive vontade de fazer uma grande reportagem em relação a esse tema e nunca consegui fazer. Espero que um dia eu consiga fazer independente, ou se eu estiver em algum lugar e alguém me chamar aí para fazer uma grande reportagem em relação a isso, eu seria muito grata, porque eu acho que a solidão, ele é um tema. A solidão da mulher negra é outro. Então, eu quero trazer os dois hoje, porque eu quero também fazer esse recorte, mas também quero falar de outros tipos de solidão. Vamos começar por histórias? Eu gosto de introduzir o tema dando, né, histórias. Então, para você que não conhece o Eu Tenho Muito a Dizer, eu sou essa pessoa. Eu gosto de introduzir o tema falando algumas histórias minhas ou de algum parente, amigos, enfim. Eu acho que fica mais. Dá para entender melhor essa forma de falar. Eu acho que para mim dá mais esse entendimento. Bom, não sei vocês, pode ser que outras pessoas acham que ir direto ao tema é mais fácil de entender. Eu não sou essa pessoa, então por aqui no podcast a gente faz desse jeito. Outro recadinho rápido gente, no Spotify tem a forma ali de avaliação. Se você puder, por favor, avalie. Se você, né, assiste o Eu Tenho Muito a Dizer e escuta o Eu Tenho Muito a Dizer pelo Spotify, avalie a gente. Se você tá vendo esse podcast, ouvindo esse podcast pelo YouTube, dá aquele like e se inscreva no Eu Tenho Muito a Dizer, porque me ajuda muito a divulgar isso para outras pessoas que precisam ouvir a voz aqui da talvez sabedoria desse podcast, porque o resto eu já não sei muito. Outra coisa, eu estou de pijaminha hoje. Não sei se vocês repararam, quem tá vendo, não só ouvindo, eu tô de pijama. É isso. Quem também reparou, não na semana passada, eu tô um pouco mais bronzeada. Mas eu falei isso também, né? Na semana passada eu falei. Enfim, vamos. Tô doida, gente, hoje. Vamos pro tema. Bom, solidão. É um tema que eu acho que a gente pode falar, por exemplo. Mais uma vez, eu acho que eu venho trazendo muito a minha avó, né? Minha avó parte pai, vovó Tânia. Eu trago ela pra cá e algumas histórias dela, principalmente porque eu acho que faz sentido com a minha vida, porque ela é minha ancestral. Já, assim, querendo ou não, né? Pessoas mais velhas do que eu, tanto a minha avó parte pai, parte de mãe, minha mãe, todas elas são minhas ancestrais e pessoas que vieram antes delas também. Mas eu falo muito da minha avó aqui, porque ela tem uma história muito louca da vida dela. Eu já falei isso pra vocês, que eu queria fazer uns episódios em relação para contar um pouco da história dela. E um dos meus sonhos da vida é fazer um livro contando a história da minha avó. Porque é uma história muito louca.
E tem toda vez que a gente se encontra e a gente conversa e ela lembra do passado, que é com muita frequência, graças a Deus, ela conta mais e mais coisas. Mas eu quero contar mais do atual, da minha avó hoje. A minha avó, ela mora sozinha, ela mora bem aqui perto de mim, tipo, do outro lado da rua. Ela mora sozinha, ela tem uma cachorrinha chamada Nina. Nina. Nossa, falei errado. Nina. E ela sempre está cercada, eu falo cercada, não necessariamente está com ela, cercada da gente, da família. Muita gente gosta muito dela, liga pra ela, fala, vem aqui almoçar, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, isso, ok. Mas a minha avó perdeu o marido dela em 2012, que é o meu avô. Né? Ele é padrasto do meu pai, então ele não é meu avô de sangue. O meu avô, ele faleceu quando eu tinha 12 anos e a minha avó ficou sozinha desde então. Ela nunca casou depois, nem nada do tipo, até porque ela sempre falou que nunca mais ia colocar um homem na casa dela de novo. Não porque ela não amava o meu avô, mas é porque ela realmente amava e não queria substituir, vamos dizer assim. Não substituir, foi uma palavra errada. Não queria trazer outra pessoa na vida dela. Ela fechou casa ali pra casar e tudo mais. Enfim, logo, geralmente, quando a mulher negra, né? Isso eu pesquisando, tá? Quando a mulher negra fica viúva, e os filhos saem de casa, vão viver suas próprias vidas, geralmente essa mulher fica sozinha. Não é cercada e nem cercada, ela geralmente nem cercada geralmente colocam num asilo ou algo do tipo. Mas mais profundamente, uma mulher negra sozinha também pode ser uma mulher negra mais nova, não necessariamente ela tinha algum parceiro ou algo do tipo, ou parceira, enfim. Não é sobre isso. Quando uma mulher negra geralmente está afastada da sociedade, quando ela não se encontra, quando ela não está em bando, na sua comunidade, ela é uma mulher negra sozinha. Sim, existe isso, tá? A gente tem vários estudos que comprovam que uma mulher negra pode sim estar solitária, não só. Você pode ter um monte de gente dentro da casa dela, mas ela é sozinha, ela não consegue ter uma relação com as pessoas por mil e uma questões psicológicas ou não, enfim. Isso não necessariamente toca nesse tema, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que é um assunto muito importante e muito recorrente até os dias atuais, assim. É óbvio que isso vem de uma história de escravidão, onde mulheres negras eram feitas para reproduzir, amamentar, cuidar dos filhos de mulheres, das suas senhoras, das mulheres brancas, e isso vai deixando a mulher cada vez mais de lado. Enquanto mais velha ela vai ficando, mais solitária ela fica. Então, sim, isso acontece e isso vai acontecendo até hoje com essa, enfim, né, essa herança que a gente trouxe do período da escravidão no Brasil. Voltando para a história da minha avó, tem essa questão, né, enfim, dela ser uma mulher sozinha, tá? Ela é uma mulher ela acabou de fazer 78 anos. Ela é sozinha, ou seja, ela mora sozinha. Meu pai acabou de casar, então ele saiu de casa, ele tá morando com a mulher dele. E meu pai morava com ela ali, mas entre idas e vindas, no sentido de que ali tinha a mulher dele, então geralmente ele ficava lá. Então minha avó, no mais, assim, o tempo todo, praticamente, ela estava sozinha. E quando eu digo sozinha, eu também falo que nem sempre as pessoas querem ligar para ela, falar com ela. E aí eu acho que eu sinto que minha avó, cada dia mais que passa, ela necessita de alguém que precisa estar ali com ela, que converse com ela. Ela gosta muito de conversar. Desde pequena, eu e minha avó, a gente conversa muito. E por isso que eu sei muito dessas histórias dela, porque ela sempre abriu tudo pra mim. Tipo, praticamente, desde que ela nasceu até os dias atuais, ela fala muito. E ela fala com muita saudade de, claro, alguns momentos do passado dela. E isso me faz pensar de que naquele momento ela não se sentia tão sozinha quanto ela se sente hoje, porque ela tem essa necessidade de conversar, de falar, porque ela se sente só. Quando eu coloco isso
pra mim, eu já me senti sozinha muito. E, assim, acho que, assim, de verdade, a maior parte do tempo da minha adolescência eu me senti só. Ah, mas você tinha amigos. Ah, mas você era popular. Ah, mas... Esse não é o ponto. Não é porque você tem pessoas ao seu redor que você está com essas pessoas, tá? Porque nem sempre as pessoas querem te ouvir. Nem sempre as pessoas... Às vezes, o recorte que essas pessoas fazem é uau, a Iana canta, ou algo do tipo... Faziam, né? Ou algo do tipo, ela é inteligente naquele momento. Depois, eu não sei se eu quero muito ela ao meu lado. Isso também eu falo em relação aos relacionamentos. Aí pega legal. Quando a gente fala sobre relacionamento, é um pouco... Eu vou contextualizar pra vocês também. Na minha vida, eu só tive um namorado. No caso, é o que eu estou hoje. Então, eu nunca fui uma pessoa que namorou, né? Assim, não me quiseram por mil e uma coisas, né? Por ser uma mulher maior, né? Eu sempre fui grande, nunca fui magrinha, nunca. Meu cabelo é enrolado, eu sou uma mulher preta, ou seja, tudo isso é como se fosse um checkzinho para não namorar quando você estuda numa escola de pessoas brancas. Então, era meio óbvio que isso foi ficando cada vez. Eu fui meio que sendo selecionada ali para ficar no meu canto. Então, as minhas amigas estavam todas, né, pegando geral, aprendendo muitas coisas da vida delas com outras pessoas, tanto sexuais quanto da forma psicológica, da forma de você se sentir num lugar, numa comunidade. Quando você se encaixa, né? Quando você tem todos esses sou padrão, sou gostosa, sou branca, sou... Dadada, show, essa aí é a pessoa que nunca vai estar só, pode ficar tranquila. Agora, a pessoa que tem zero essas coisas, na minha escola, na minha vida, foi assim. Sempre me senti só, na verdade, né? Eu nunca tive... E eu não falo só de relacionamentos, mas as amizades minhas eram muito boas. Tive amizades incríveis. Mas eu não me sentia parte, porque eu nunca vi alguém igual a mim que não... As pessoas não compartilhavam da mesma ideia que eu, né? Assim, eram meninas brancas que tinham vários privilégios, que tinham muito mais grana que a minha família, tipo, nem comparado. E que eram super privilegiadas dentro de uma sociedade onde eu era completamente esquecida, né? E eu fui entendendo isso ao longo do tempo. Tanto que no ensino médio eu nem me tocava, assim. Me tocava de algumas formas, mas não me tocava de uma forma tipo, meu Deus, essa sou eu sou uma mulher preta nessa sociedade racista e machista e todas essas questões. Então, quando eu fui entender esse toque, eu tinha lá meus 18 anos numa sessão de terapia, entendeu? Tipo, ali que eu entendi que eu era uma mulher preta que tinha muitas camadas que me faziam ficar só. Então, eu fui minando e tirando várias pessoas que me colocavam nesse lugar de não é nada disso, então você não vai fazer parte daqui, mas você é legalzinha, você canta, pode ficar, sabe? Eu fui tirando essas pessoas da minha vida e fui entendendo que eu precisava ter amizades e conversas com pessoas que eram parecidas comigo. Não só fisicamente, mas também de pensamento, né? Porque aí eu me sentiria menos só. E eu acho que quando você tem essa troca com qualquer que seja a pessoa, que tenha essa troca, principalmente de conversa, de entendimento, aí eu acho que vem essa questão de que você não se sente mais sozinha. Porque era assim que eu me sentia. Eu me sentia muito só, mas ao mesmo tempo eu tinha muita gente ao meu redor. Mas não necessariamente pessoas que me faziam me sentir acolhida ou nessa comunidade de pessoas que tinham ali, entendeu? Então eu acho que é isso que um pouco que minha avó sente hoje. Ela é uma mulher idosa, né? Ela é uma mulher que necessita de atenção, não só fisicamente, né? De você ficar sempre ali cuidado com ela e tal, mas ela precisa de alguém para conversar. Ela precisa de alguém que esteja aberto, primeiramente, que não pegue um celular, olhe, fique, enquanto ela fala, fica olhando pro celular, porque isso também é um modo de você fechar e se sentir sozinha.
ela precisa de alguém que realmente entenda o que ela tá falando. Que olhe para o passado dela com a calma que ela tem e fazer comentários que te fazem. Que façam com que. É como se fosse um acerto, assim. É isso, assim. Dá essa sensação de que ela tá sendo ouvida, sabe? Então eu acho que às vezes eu não, assim, a gente nunca conversou sobre ela se sentir só ou algo do tipo. Mas acho que as últimas vezes eu senti ela um pouco disso, assim, ai, nossa, vocês não ligam pra mim. Ai, só vem aqui domingo, que é o dia que a gente almoça lá, todo domingo. Mas isso não supre, né, a solidão dela. Ela tem uma cachorrinha e ela anda com a cachorrinha dela 5 vezes no dia pra tentar ver o mundo, pra se sentir parte do mundo. Porque é isso, uma mulher idosa, uma mulher preta que já sofreu o pão que o diabo amassou, se sentir parte de uma sociedade hoje é muito difícil. Uma sociedade ainda completamente digitalizada, né? Ela ainda tem essa dificuldade de, ai, Ana, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ela pede ajuda pra gente. Muita coisa ela hoje já sabe, mexe super na internet, usa Uber e tudo mais, ela faz as coisinhas dela. Mas ainda assim, você colocar a pessoa para se sentir parte da sociedade, né? Ó, aqui tem a internet, você pode ter um Instagram, você pode. Minha avó, por parte de mãe, por exemplo, que é uma mulher branca, né? Ela tem o marido dela, meu avô, então eles ainda são casados, estão bem ali. Inclusive, eles estão viajando agora pra Vila Velha, que eu contei pra vocês sobre o pijama. Tomara que venha aí, vó. Enfim, ela tem uma outra estrutura. Outra coisa importantíssima é que também ela tem o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, mora, né, do lado da minha avó também. Então ela tem, eu acho, além de ela ter um parceiro ali todos os dias, que não necessariamente está ali para escutar ela, para fazer todas essas coisas que talvez mais novos eles faziam isso, mas que ela tem ali alguém, né? Minha mãe liga para minha avó todos os dias de vídeo. Ela tem as irmãs dela lá de Mossoró, amigos, enfim, família, que tem essa ligação mais forte com a minha avó, né? Então, como o meu tio mais novo, o mais novo, né? O irmão da minha mãe mais novo, mora lá perto, as minhas primas também estão lá direto. Eu tô errada porque eu não ligo tanto pra minha avó quanto eu deveria. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, olha as diferenças. Eu não sei, e provavelmente, às vezes ela se sente só assim. Mas o que eu quero dizer é que são pessoas que, sim, estão preocupadas com ela, no sentido de quero estar ali, quero não sei o quê, o meu avô tá ali. Claro que o meu avô ainda precisa mais de cuidados do que ela, então ela cuida mais dele do que ele dela, mas, obviamente, tô falando de fisicamente, tá? Porque ele é um pouco mais debilitado que ela, então tem essa questão, mas eles dois são muito juntos, né? Eles são parceiros de verdade. Mas tem um olhar diferente. Eu não sei se vocês repararam, mas tem esse olhar de que a minha avó, que é uma mulher branca, mãe da minha mãe, tem todas essas coisas que talvez, e eu tenho certeza de algumas coisas, que minha avó, uma mulher preta, não tem. Então, na minha família, tem essas duas questões e eu estou no meio, no sentido não só racial, mas também no sentido da solidão. Às vezes, eu me acho uma pessoa muito com pessoas ao meu redor que me enchem de verdade, que validam, é a palavra que eu queria achar, que validam as coisas que eu penso. Então, eu, obviamente, ando com essas pessoas muito mais, né? E é óbvio que a internet também me ajudou muito a entender quem eu sou, né? Acho que a era da internet, querendo ou não, por mais difícil que está sendo, né, levar a era da internet de uma forma tranquila, por, né, vários motivos, principalmente por causa dos donos dessas redes sociais, enfim. O que eu quero dizer é que a gente encontra também pessoas que, quando eu era mais nova, eu não encontrava na TV, que era o único meio ali mais rápido para se informar, né? Eu não tinha isso quando eu era pequena. Hoje, uma menina que é, né, da minha cor, no meu físico, tudo, por mais que ela não tenha ali, e o que é solitário também, não tô dizendo que não é, ela pelo menos visualiza que tem pessoas iguais a ela e que ela pode se transformar, né, em uma pessoa incrível e tudo mais, diferente de mim, que eu achava que
como não tinha ninguém, né, na mídia como eu falava, uai, gente, quem eu sou então, né? Porque tem, sim, essa conexão com a mídia muito forte. Quando você se sente representada, que eu vou trazer um tópico aqui. Eu vou trazer rapidão. Sobre representação e representatividade, que a gente tá falando aqui também, né? Que também é uma causa da solidão. Quando eu fui fazer meu TCC, na faculdade de jornalismo, que eu fiz já faz 3 anos, meu Deus do céu, que loucura, eu quis trazer alguns temas dentro dele, né? Claro, abordando pessoas pretas, abordando música. E aí veio tudo isso junto num comboio quando eu falei da Carol Conká no BBB. Foi um recorte que eu fiz de toda aquela questão que a Carol teve. Então eu fiz o começo, meio e fim, eu fiz também o pós ali, um pouco depois, porque foi na época ali, foi perto até, acho que tinha acontecido no ano anterior. Então as coisas não estavam tão tranquilas como estão hoje, né? Que as pessoas até fazem piada hoje em dia sobre a situação e falam que nem foi tudo isso. Na época eu já achava, mas enfim. O ponto é, o que eu olhei, quando eu pesquisei muito sobre a solidão, porque a gente quis trazer alguma coisa da solidão da mulher preta ali também, depois do BBB, porque dentro ela era a rainha, né? Mas depois a gente vê que não é sobre isso. Porque se fosse uma mulher branca acabando com aquele menino lá, nada disso teria acontecido. E é isso que eu tento trazer dentro do meu TCC, então eu fiz recortes ali e eu falei sobre representação e representatividade. O quanto isso é importante para mulheres como eu, para pessoas que têm a mesma pele que eu e mais escuras ainda, né? Enfim. É importante a gente se ver representado na tela. É importante a gente se ver representado quando a gente tem uma pessoa uma blogueira ali, uma influenciadora, um influenciador, enfim. Quando você olha aquilo, você se identifica e faz com que você faça parte daquilo ali. Então, é como se eu pudesse olhar para a pessoa e falar, caraca, ela é muito parecida comigo, o meu jeito de ser, o meu corpo. Ela fala alto, ela tem um cabelo completamente bagunçado e volumoso, né? Ela tem quadris largos, ela tem... Enfim, quando você olha todas as estruturas, você se sente parte. Então, a representatividade, junto com a representação, porque a representação é como se você pudesse desenhar você ali, né, no papel. Você está representando algo que você é, né? Então, quando você vê a Carol Conká fazendo aquilo ali, ela é uma representação de um estereótipo que muita gente fala, que é o quê? Né? Que a mulher preta é grossa, que a mulher preta é ignorante, que a mulher preta é isso, aquilo, outro. Ela fez uma representação do que é aquilo. Quando você fala de representatividade, é aquilo que você fala, meu Deus, eu me identifico, eu existo, eu faço parte daquilo ali. Isso é muito diferente do que a gente sente, porque a solidão da mulher preta e a solidão como um todo é justamente essa falta de se sentir parte, sabe? Então, em muitos momentos, principalmente no ensino médio, foi isso que eu me sentia. Eu não me sentia parte. Eu olhava para o lado, eu olhava para o outro. As pessoas que eram parecidas comigo eram as pessoas da limpeza, obviamente. Talvez filhos da galera da limpeza que conseguiram bolsa ali dentro da escola. Enfim, né? Assim, foram essas pessoas iguais a mim que eu vi. Poucas iguais a mim no sentido de que estavam estudando ali porque o pai paga, a mãe paga, enfim. Então, é muito difícil você olhar, você com 15 anos, com os hormônios à flor da pele, tentando fazer de tudo, literalmente de tudo, para ser visto, para tentar falarem com você. Tipo assim, por favor, eu faço parte de alguma coisa, eu quero fazer parte de alguma coisa. Eu acho que as nossas células vibram quando a gente tá no ensino médio, eu quero fazer parte disso aqui. É claro que depois, ao longo do tempo, vocês que estão no ensino médio estão me ouvindo, isso vai se acalmando, né? Não necessariamente, porque a minha avó com 78 anos, como vocês podem ver, ela também quer fazer parte. E ela também sente sozinha porque ela não faz parte. Isso não muda de fato, mas isso faz com que a gente repense, muitas vezes, de como a gente está também tratando aquela pessoa que talvez você acha que ela tem super amigos, e ela é tudo, não sei o quê.
não necessariamente essa pessoa está super se sentindo parte, né? Porque é isso, se você visse de fora, eu tava sempre rodeado de pessoas. Porque, de fato, eu sou uma pessoa legal e as pessoas gostavam de mim, até um certo ponto. Aí, o que eu quero dizer com isso é, olhando de fora, eu tava muito com muita gente, eu tava me sentindo parte. Mas por dentro, eu não me sentia parte, porque não tinha pessoas iguais a mim. Talvez eu fui me sentir parte quando eu tava no terceiro ano, e aí eu tive uma professora preta, né? E ela era mais clara que eu, mas ela tinha essa mesma energia que eu, de falar alto, de falar com expressividade, com as mãos, e ela era minha professora de química. E aí eu comecei a entender que sim, ela é uma professora, ela tá ali me ensinando, tá ensinando esses brancos aqui todos, então ela também, ela faz parte dessa comunidade também. Tipo, aí eu fui me identificando. Porque, querendo ou não, eu tive muita presença da minha família preta, principalmente a minha avó. Minha avó foi, né, como eu falei pra vocês em vários episódios, minha avó foi uma das figuras que me criou, né? Então, eu via ela. Gente, eu e minha avó, a gente é muito parecida, tanto fisicamente quanto nossa personalidade é muito parecida. Mas eu via ela exatamente como essa representação de quem eu sou. Mas ela era mais velha, ela tinha outras questões que não. A Iana, de mais nova, não cabia, né? Então eu não. Mesmo assim, eu não achava que eu fazia parte. Por quê? Porque, querendo ou não, eu tinha mais pessoas brancas ao meu lado do que pessoas pretas. Eu fui conhecer pessoas pretas na faculdade, depois, quando eu fui viver minha vida, hoje em dia, enfim. Então, a solidão, ela elas são pequenas coisinhas que talvez a gente nem perceba, mas que você vai se sentindo só. Teve vários momentos de quando eu tava numa. Porque eu não. Óbvio, já falei aqui pra vocês, mas eu não tenho certeza, tá? Vou repetir. Eu tenho depressão e ansiedade diagnosticada, mas a minha depressão, ela vai e vem, tá? Então, hoje eu tomo medicamento pra ela ficar estável. Então, é isso que acontece comigo. Quando eu não tomava remédio, a minha depressão, ela tinha momentos estáveis, momentos que não tava, mas tinha momentos que eu só queria ficar em cima da minha cama e eu realmente ficava, não fazia nada, chorava o dia todo. Tinha esses momentos. Quando esses momentos aconteciam, era ali que o abismo da solidão te joga e fala: você não tem ninguém, você não é nada. Quando esse pensamento vem, você tem certeza de que você não tem ninguém ao seu lado, né? E aí eu tinha... E é claro, né? Assim, acho que muitas meninas que gostam de homens, enfim, tem essa questão que acham que os homens, ou quando você namora, você... E eu vou colocar aqui as pessoas que gostam de homens e pessoas heterossexuais, eu vou colocar nesse corte, porque eu vou falar muito sobre isso, tá? Eu não vou colocar relacionamentos no geral. Vou colocar que gostam, mulheres que gostam de homens, mulheres que gostam de homens e mulheres que são héteros, tá? Quando a gente associa isso, eu acho que a nossa sociedade machista tem essa questão de que o que você vai fazer? Você vai botar toda a sua vida no sentido de agora eu me sinto completa quando eu tenho um homem comigo. É um pouco disso. Então, vou te dar um exemplo, tá? Meu avô, pai da minha mãe, não deixou a minha mãe morar sozinha. Ela sempre teve essa vontade de morar sozinha, mas o meu avô fez a seguinte questão: você até pode morar sozinha, mas depois você não vai ter pai. Essa questão é que, tipo assim, pô, eu não vou tentar, né? Óbvio, quem é que ia tentar se tiver... Bom, enfim, não vamos nesse assunto. Quem é que ia tentar? Aí, logo que ela arrumou um casamento, ela falou, tá, aí eu posso ir morar. Não morar sozinha, mas sair da casa dos meus pais. Então, essa sociedade é tão doida que ela associa que quando você casa com um homem que vai prover, que vai lutar por você, você não está mais sozinha na sociedade.
E outra coisa, estar sozinha numa sociedade, assim, solteira, era o pensamento do meu avô na época, meu Deus do céu, que horror. Porque é isso, estar sozinha é diferente de solidão. Você não necessariamente, quando você está sozinha, mora sozinha, você está se sentindo solitária. As coisas não necessariamente são encaixadas desse jeito. Mas o meu avô, na cabeça de uma pessoa que, enfim, nasceu em 1900 e vovó virgem, realmente vai achar que isso é um absurdo. E quando a gente coloca essa solidão da mulher, né, a mulher sempre tem que o quê? Primeiro, ela tem que ser independente. Hoje, né? Que, né, antigamente. Ela tem que ser independente, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Gente, assim, a gente tem que ter 1000 checks pra conseguir não se sentir sozinha. Além disso, não fazer o outro se sentir sozinho. Meu parceiro, minha parceira, enfim. Então, olha que loucura. Como a gente vê a solidão e como a gente coloca isso numa sociedade onde tudo depende de você, nesse sentido. Até pra você não se sentir sozinha, depende de você. Entendeu? Então, meio que a sociedade fez assim, problema é seu. Você que lute. Então, quando eu coloco tudo isso dentro de uma caixinha, eu me assusto. Porque eu sinto que a internet, em contrapartida do que eu estava falando, também é solitária. Né? Você não sabe exatamente o que aquele influenciador famoso, tananana, que tem vários seguidores, ele tá se sentindo parte? Ou ele só tá ali fazendo um conteúdo e tirando várias fotos chiques e estando em lugares chiques, mas não necessariamente esteja se sentindo parte. E está com pessoas que realmente querem estar. Porque às vezes a gente tem que estar porque tem que estar. Isso eu já passei por isso. A internet faz isso com a gente. A gente tem que estar com pessoas pra gente ser vista. Né? O mundo artístico é assim, o mundo da internet é assim, várias profissões também, né? Aquele famoso networking, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para ser visto. E o famoso quem não é visto, não é lembrado, né? Isso aí eu escuto muito. E penso muito, principalmente no mercado de trabalho, porque é um pouco disso. E aí que vem toda essa questão, mas a gente pode falar isso em outro episódio, mas enfim, o que eu quero com esse episódio aqui é deixar alguns pontos da solidão, né? Esse ponto que a gente falou do recorte de raça e gênero, que é um recorte muito importante. Porque muita gente fala que não, esse negócio de solidão da mulher preta não existe. E não é pouca gente que fala, não. Na internet eu já vi várias discussões sobre isso. Principalmente, mas muito sobre, né, o feminismo branco ali, que fala que não, as mulheres são todas unidas e que não tem esse recorte de raça. Existe sim esse racismo dentro do feminismo. Isso aí, acho que é muito difícil a gente não perceber, porque isso acontece muito. Mas o que eu quero também colocar aqui é que, geralmente, o que a gente pensa, né, que a gente olha na internet, gente, não necessariamente seja verdade. Né? Aquela feminista branca que tá super falando sobre essa questão de que não existe esse recorte de raça. Como não? Existe recorte de raça, existe recorte de mulher trans ou não, ou cis, né? Existe recorte de sexualidade. Gente, o feminismo existe recortes. Isso é óbvio, tá? Enfim, acho que depois de várias ondas do feminismo, a gente entende que isso acontece. Algumas não acham isso, mas acontece. Ponto. Isso é um fato. Então, quando a gente fala da solidão da mulher negra, é sim um assunto que, inclusive, tem várias matérias na internet, se você quiser procurar. Tem matérias sérias, tá? De veículos sérios, não estou falando de matérias aleatórias, e de pesquisas também. Tem muita gente pesquisando sobre a solidão da mulher preta. O que, fica só na academia? Fica só na matéria? Não, isso é pra gente abrir o olho, entender e olhar pro lado. Entender, cara, mas peraí, será que eu posso fazer mais? Sabe? Eu, como uma mulher preta, posso fazer mais pela minha avó? Sim, a família dela pode fazer, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer e tocar você é que a solidão, ela não é isso aqui, tá? Isso não é porque você tá com a cara de que, tá tudo lindo, tá tudo incrível.
A solidão é a mesma coisa quando a gente fala, a pessoa tá depressiva, ela só fica deitada. Não necessariamente, a pessoa, ela vive. Eu sou uma delas. A pessoa vive, a pessoa trabalha, a pessoa come, a pessoa malha. Mas a doença tá ali. E ela tá tomando remédio pra tentar segurar as pontas. Assim como a mulher solitária, assim como uma pessoa solitária. Isso, acho que vem de, óbvio, a gente falou um pouco ali da escravidão, mas o que eu quero dizer é que isso vem de uma sociedade, tô falando da brasileira, porque, enfim, é o que a gente mais conhece, obviamente, porque a gente faz parte disso. Quando a gente fala daqui, a gente sente esses recortes minimamente, né? Aquele famoso racismo velado, o que eu odeio essa palavra, racismo velado, ou racismo tá entranhado, enraizado. Gente, pelo amor de Deus, é racismo, tá? Racismo. E ponto. Porque minha sociedade é assim, foi assim que eu vi. Gente, papinho pra boi dormir isso aí pra mim. Então, é isso, sabe? Então, a solidão, ela tem essas nuances. Sim, você pode estar se sentindo solitário agora e me ouvindo e falando, caraca, acho que eu preciso de ajuda. E sim, às vezes a terapia faz com que você entenda que a solidão não necessariamente é você estar sozinho. Às vezes você estar sozinho é bom. Às vezes é bom. Às vezes não precisa estar rodeado de gente. 2 amigos já, pra mim, hoje em dia tá bom já. Já tá bom. Porque lidar com pessoas não é fácil. Mas é isso, gente. O que eu quis trazer com esse episódio é um pouco dessa... Vamos pensar um pouco na solidão? A solidão é muito mais... Tem muito mais tópicos. Tem muito mais coisas. E eu trouxe aqui, falando da solidão do relacionamento, mas eu vou trazer um episódio só de relacionamento, porque eu acho que vai válido, tá? Acho que é muito válido. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido que eu não tô colocando algo tipo assim, ai, nossa, você tá sozinho, não fique, vai lá fazer amizade. Tipo, não é isso. O buraco é muito mais embaixo, a gente precisa entender, estudar, pesquisar, falar sobre, falar com pessoas, sabe? Falar com pessoas é importante. E eu vou deixar só Não, eu vou falar isso quando eu for falar da coisa boa que aconteceu na minha semana. Então vamos pra lá? Vamos pra saber o que aconteceu de bom na minha semana? Bom, essa semana eu tive um workshop. Esse workshop foi, mais uma vez, falando de mulher negra, obviamente. Esse workshop foi feito por uma consultora que chama Rafaela. Ela é consultora e ela faz esse recorte também de gênero e raça. Então, ela faz essa consultoria principalmente para mulheres negras. Então, ela faz sobre carreira, né? Profissões, enfim, o que você tá precisando ali para dar uma alavancada. E eu, como vocês bem sabem, preciso muito disso. E ela, inclusive, é amiga do meu irmão. E aí, eu fui fazer esse workshop, foi segunda-feira, passada agora. E aí, foi incrível. Aí eu me senti parte. Falando da solidão, tem tudo a ver. Por isso que eu queria falar sobre isso também. Eu me senti parte, por quê? Porque eu achava que eu tava sozinha nessa questão de carreira. Porque eu não tô ainda conseguindo, de fato, me encontrar e estar bem e conseguir aceitar a minha carreira e conseguir fazer as coisas que eu amo. Ainda não estou nesse patamar. E aí eu achava que eu tava sozinha, porque eu sempre olhava pro lado e falava, cara, meus amigos que estudaram comigo na faculdade, pô, eles estão conquistando coisas, aí a galera do trabalho tá bem, fala que gosta do trabalho. Cara, tipo assim, gente, isso não é possível que seja só eu. E aí vem também essa questão de se sentir solitária nesse lugar também. E aí ela conversou com... Eu conversei, né, com mais 2 meninas que estavam na mesma questão comigo. Inclusive, se vocês estão ouvindo, oi, gente. E a gente conversou muito sobre isso. E são mulheres mais velhas que eu, né?
são outras gerações e que passam pela mesma coisa que eu. Olha que louco. Não só sou eu não comecei, não é porque eu comecei agora que isso acontece. Acontece também com outras mulheres mais velhas que talvez estejam na profissão que não gostam por muitos anos só porque precisavam, enfim, todas essas questões que existem na sociedade capitalista. Mas, cara, foi bom porque eu me senti parte. Não é bom o assunto, né, gente? Porque, pô, não é legal a gente se sentir mal, assim. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu me senti, eu falei, caraca. E a gente compartilhando histórias, cada uma tem a sua, a gente respeitou todo mundo ali muito, eu ouvi muito, e foi muito importante também para essa minha trajetória de busca, né, dessa questão mesmo de saber o que eu quero para mim, qualidade de vida, dinheiro, enfim, todas essas questões são bem importantes. Mas a gente conversou muito e eu fiquei muito feliz. Doeu algumas coisinhas, né? Porque é duro você falar sobre você e sobre a sua trajetória, principalmente profissional para mim. Acho que é o pilar da minha vida que mais é fraco. É muito difícil eu falar sobre a minha carreira hoje em dia, tá bem difícil. Então foi bem difícil falar sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo foi bem. Respirei, assim, sabe? Tipo, caraca, tem pessoas parecidas comigo, vamos se juntar e vamos tentar fazer a coisa, vamos tentar ser feliz na nossa profissão e ganhar dinheiro, sabe? Assim, então foi bem bom, muito, muito bom. Foi um aprendizado. Muitas coisas estão vindo por aí, eu acho, porque acho que eu tomei um gás, assim, de tipo, tá, acho que eu vou bancar. Vou estar bancando, sim. Não vou chutar o pau da barraca, obviamente, gente, mas assim, o que eu quero dizer é que eu vou trabalhar mais para conseguir a minha independência e também conseguir uma carreira exatamente da forma que eu quero. Então, eu agradeço a Rafa por ter aberto essas portas, a Iaras, que é, né, a consultoria dela chama Iaras, então vai lá, coloca @Iaras, que vocês vão achar, e é o recorte de gênero e raça. Então, você que se identifica como uma mulher preta e quer, né, dar uma alavancada na sua carreira, Iaras, vai lá no @dela e vai lá ver alguns vídeos, algumas dicas e quem sabe fazer essa consultoria aí, porque vale muito a pena. Então, agradeço de verdade você ter conversado com a gente, ter botado algumas luzinhas aqui. Espero encontrar vocês em outras oportunidades com mais novidades e coisas diferentes, tanto para elas quanto para mim, enfim. Isso foi algo muito de bom que aconteceu na minha semana. E o que eu estou ouvindo muito, gente? Eu coloquei aqui, mas é mentira, tá? Eu coloquei aqui, mas eu escrevi. Mas é mentira, eu não tô ouvindo isso, não. Cara, assim, de verdade, eu tô estudando, né? Eu não sei se eu falei pra vocês. Eu tô fazendo faculdade de novo, né? E agora é tipo o meio do semestre, então eu tô ouvindo a professora falar da matéria, isso que eu estou ouvindo mais. Mas é claro, tem a minha playlist lá, inclusive você que, né? Segue aí a Preta Pop, ó. Eu, hein? Não. Que segue Eu Tenho Muito a Dizer aqui no Spotify, que você tá vendo no Spotify. Vê aí, vai lá no meu perfil Iana Calixto, tem algumas playlists lá. Eu gosto de fazer umas playlists. E eu escuto as minhas playlists, gente. Eu não tô ouvindo coisas novas. Queria até trazer aqui pra vocês. Eu menti. Eu escrevi aqui, mas eu menti, né? Não tô ouvindo isso, não. E eu nem vou falar pra falar aqui, né? Vou falar o quê? Isso é mentira. Mas fica aí, gente. Faça playlists. Inclusive, aqui também no Spotify tem campo de comentários. Comentem, falem sobre vocês, falem o que vocês estão achando do episódio. Muito importante isso pra mim. Então, relembrando, por favor, avaliem, tá? Dá aquelas 5 estrelas pra mim, pra eu continuar fazendo o Eu Tenho Muito a Dizer, porque tá sendo muito importante pra mim. Espero que esteja sendo pra vocês também. E quem tá vendo no YouTube, por favor, vocês, vai lá, dá o like. Por favor, dá o like, se inscreva, comente, faça tudo isso para engajar a gente e a gente chegar em lugares que talvez vocês e eu nunca imaginamos. Quem sabe? Quem sabe? Mas vocês têm que me ajudar. Então coloquem lá umas músicas, umas coisas. Acho legal que vocês possam compartilhar comigo aí também. Coisas diferentes. Eita, que esse episódio foi longo, foi com tudo, mas foi muito bom, importante, hein, gente? Eu amei fazer esse episódio.
tive muita coisa pra falar, porque realmente, gente, é um tema que é difícil, mas eu falo muito porque eu venho estudando ele há muito tempo. Como eu falei, eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas com ele, assim, com esse tema. Queria fazer muitas coisas, mas enfim, é o que eu posso fazer hoje, é falar no Eu Tenho Muito a Dizer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau.